vascaíno, fala vascaína, bem-vindos ao canal. Vitória Vascão, como diria o Fernando Diniz, né? Então vamos para mais um vídeo aí, batendo um papo sobre essa vitória do Vasco, algumas análises. Antes de tudo, curte, compartilha aqui, né, o canal. Toda vez que você curte, o YouTube entende que é um conteúdo sobre o assunto de Vasco. Ele pode ser espalhado aí para mais pessoas no YouTube, né, mais vascaínos. E a gente consegue fazer com que esse trabalho continue, fazendo com que a gente consiga bater um papo cada vez com mais pessoas, mais vascaínos aí sobre essa paixão que é o Vasco, tá? Então, ative os sininhos aí também para você não perder nada aqui no canal quando sair um vídeo novo. Então, o Vasco, surpreendentemente, ganha do Fortaleza por 3-0, né? Um placar elástico, um placar que alguns estão dizendo que não foi a realidade do jogo. A meu ver, foi. O Vasco, ele consegue fazer jogadas, né? Gerar jogadas de gol, proporcionando assim com que ele consiga atingir a meta desses 3 gols, né? Se não me engano, o Vasco basicamente faria 5 gols, né, na partida. Então o Vasco fez o seu 3-0 contra o Fortaleza em São Januário no sábado. Eu vi algumas análises, eu acabei não podendo ver o jogo, né? Fui a um casamento, então pude presenciar e revi, no caso, vi o jogo, né, completo, e me chamou muita atenção nesse time do Vasco mental. O Vasco agora é um time que tem uma mentalidade muito diferente da mentalidade que vinha tendo antes. O Vasco é um time que vai realmente para cima, o Vasco é um time que ele de fato tem uma vontade de jogar muito maior do que o que a gente via. O Fernando Diniz, ele conseguiu mexer no mental nesses jogadores de uma forma muito positiva, de uma forma muito importante, que era o que o Vasco ia precisando fazer. Então você vê os jogadores correndo atrás da bola, você vê os jogadores se dedicando profundamente ao jogo, ajudando uns aos outros, isso é muito importante, né? A gente viu um Vasco muito fraco mentalmente, um Vasco que perdia uma jogada, os jogadores abaixavam a cabeça, né? Parecia que não tinham vontade de jogar, e o Fernando Diniz consegue tornar esse time do Vasco mais competitivo, consegue tornar esse time do Vasco, de fato, um time competitivo, um time que vai para cima, um time que não tem medo de jogar, né? Um time que não tem medo de perder. Mudanças que já aconteceram no jogo contra o Lanús, mas que não surtiram efeito, e essas mudanças continuam nesse jogo contra o Fortaleza, fazendo com que o Vasco saia com um resultado muito positivo. É um resultado que empolga a torcida de forma geral, mas eu ainda tenho o meu pé atrás, tá? Porque o Vasco, ele faz uma partida boa e depois vem 3 partidas péssimas. Então eu vou aguardar o jogo contra o Operário amanhã para realmente me empolgar completamente com esse dinizismo, e também contra o Fluminense, né? Então é importante o Vasco, para mim é importante esperar um pouco antes de ficar tão empolgado com o time. É um time ainda que é limitado, é um time que teve muitos lances de falha durante a partida contra o Fortaleza, né? O primeiro lance do Léo Jardim, basicamente o primeiro lance do jogo, foi algo bizonho. Eu nunca tinha visto o Léo Jardim falhar daquele jeito. Ainda bem que não resultou em gol, mas o Vasco deu oportunidades ao Fortaleza de chegar ao gol, né? Chegar à sua meta. E isso não tinha uma qualidade maior que a do Fortaleza, né? O Fortaleza também ele é um time qualificado, mas ele é um time que vem com muitos problemas, tanto de moral, quanto até mesmo o Vojvoda, alguns problemas táticos que ele vem tendo. Então, assim, não é um time que era tão qualificado quanto antes, no sentido do coletivo. Então, se o Vasco pega um time mais experiente, um time mais entrosado, talvez o resultado não fosse tão fácil como foi aparentemente. A mudança é que o Vasco, ele competiu os 90 minutos. Talvez seja o primeiro jogo do ano em que, de fato, o Vasco jogou futebol e ele competiu durante 90 minutos. Então isso foi muito importante. Mas ainda precisamos notar que existem falhas. Claro, são 3 treinamentos que o Fernando Diniz conseguiu dar com esse elenco. Então ainda falta muita coisa para a gente ver esse Vasco de fato mais sólido, mais consistente. Porém, uma coisa que a gente reclamava muito do time do Carille era a separação das linhas defensivas, né? Então a zaga estava muito afastada no meio de campo e o Fernando Diniz conseguiu nesse jogo compactar as linhas do Vasco. Isso foi muito positivo. Então ele gosta de povoar, né? Eu acho que ele usa até um termo de povoar o corredor, né? Então esse povoamento aí, ele permite com que o Vasco consiga povoar o lado, ter mais jogadores, né, em um certo lado do campo, para que com essa superioridade numérica ele consiga desempenhar suas jogadas, fazer suas jogadas, ou então, tendo a bola, consiga inverter esse jogo e pegando um jogador de velocidade como o Paulo Henrique ou o Piton, desafogar a partida.
né? Então é importante esse lado do Vasco. Infelizmente não teremos o Coutinho, né, contra o jogo contra o Fluminense. O Coutinho acabou tomando cartão vermelho, né, no lance. Acho que até, pela regra, eu acho que valeu o cartão vermelho, né? Mas a gente sabe que não foi uma ação de agressão, né? Uma agressão mesmo, querendo ali machucar o jogador, né? O Marinho. Foi um desentendimento ali do Coutinho com ele, então não tem muito o que fazer, né? O VAR confirma pro Daronco, mas não teremos Coutinho contra o Fluminense, né? Algumas pessoas até falam, né? O Rica Peroni falou que o Vasco, o torcedor vascaíno tem uma certa complacência com o Coutinho, tem uma certa idolatria com o Coutinho, porque o Coutinho, como se ele tivesse jogado muito pelo Vasco e ele pode tudo, né? Então tudo não tem uma mesma métrica, como por exemplo o Neymar tem, né? Se o Neymar faz alguma coisa, já vira uma polêmica. O primeiro ponto que a gente tem que separar aqui é que o Neymar ele é muito mais jogador do que o Coutinho. O Neymar é um nome que até hoje é relatado por diversos comentaristas, diversas pessoas que são entendidas de futebol, para ser o nome da seleção brasileira e ganhar a Copa do Mundo. O Coutinho não é. Então, assim, entre técnica de jogadores, o Neymar é mais jogador do que o Coutinho. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é que o Coutinho, quando ele se lesiona, ele treina mais, ele se entrega totalmente ao tratamento, ele vai para casa, ele fica com a família dele. Enquanto o Neymar, lesionado, está lá na Kings League e o Santos perdendo o clássico. Essa é a diferença. O Coutinho ele é muito mais profissional do que o Neymar, não tem a sombra de dúvidas. Então, assim, a análise do Rica Perrone nesse sentido eu achei muito equivocada. O Vascaíno, claro que o Vascaíno vai ter um sentimento de mais carinho e compaixão pelo Coutinho do que o torcedor do Santos ou o torcedor brasileiro em geral com o Neymar. Pelas atitudes que o Coutinho e o Neymar têm, que são totalmente diferentes. O Coutinho lesionado, ele busca se cuidar, ele busca se recuperar. O Neymar não. O Neymar lesionado, ele busca aproveitar com os amigos, ele busca farrear, ele busca ir em festas, ele busca ir na Sapucaí, ele busca ir na Kings League enquanto o Santos está tomando gol no clássico. Então, assim, é uma comparação de fato que não tem como fazer, cara. Então, assim, não há sentido comparar dois jogadores que têm vidas completamente diferentes e profissionalismos completamente diferentes. Ah, mas o Coutinho não entrega a mesma coisa que o Neymar. O Coutinho está em campo, o Vasco não está na zona de rebaixamento, enquanto o Santos está na zona de rebaixamento. Há alguns abismos de profissionalismo que são diferentes. A gente não está avaliando aqui a qualidade técnica dos jogadores, a gente está avaliando a entrega e o comprometimento de cada um deles. Então é por isso que a torcida do Vasco ela tem um carinho, ela tem uma paciência maior com o Coutinho do que a torcida do Santos, ou a torcida em geral brasileira tem com o Neymar. Pelas atitudes de cada um fora de campo. É apenas isso, apenas essa diferença. Então, bom, voltando ao assunto do Vasco em geral, o Vasco vai enfrentar amanhã o Operário. É um jogo perigoso, tá? O Operário ganhou o seu jogo da Série B contra o Botafogo de São Paulo, né, por 3-0, jogando em casa. Então é um jogo que o Vasco tem que abrir o olho. É claro que nós ficamos com muito mais esperanças, conforme o Vasco jogou contra o Fortaleza, mas a gente não pode achar que todo jogo será como foi o jogo contra o Fortaleza, né? O Fortaleza ele veio disposto a jogar, né? O Fortaleza ele veio querendo a vitória. O Vasco foi e aproveitou também os espaços. O Operário provavelmente ele não vai vir com a mesma postura. Ele vai vir retrancado, esperando o Vasco atacar e pegar o Vasco em contra-ataque, que é o que todo time pequeno vai fazer quando joga em São Januário. Então, assim, não vai ser nada normal o Operário fazer isso. Agora, a gente tem que ver como é que esse time do Diniz vai reagir, tendo que propor um jogo contra um time totalmente retrancado. A gente ainda não viu isso. A gente tem que... É um jogo perigoso, sim, é um jogo que pode ser definido num contra-ataque. Então, o Vasco ele precisa manter a mesma seriedade, a mesma vontade e a mesma organização que ele manteve contra o Fortaleza. Se ele fizer isso, as chances de ganhar e sair com uma vitória satisfatória será muito alta. O time do Vasco ele é melhor que o Operário, assim como eu venho dizendo aqui desde o início do ano, gente. O time do Vasco ele é melhor que todos os times do grupo da Sul-Americana dele. O Vasco é um time melhor que, né, até o momento, todos os times que pegou na Copa do Brasil. Né, e os adversários que o Vasco enfrentou no Brasileirão, muitos do Vasco é melhor, né? Por exemplo, Vitória, o Vasco é um time melhor que o Vitória, né, e tomou aquela virada. Então, assim, o Vasco ele tem o potencial, não sei se dos 8 primeiros, para mim o Vasco ele tá entre os 12 primeiros, mas o Vasco ele precisa entender que ele também não vai ser, né? Não é uma questão de competir para atingir pré-Libertadores, a meu ver, antes dessa janela de transferências não é isso. O Vasco conseguir fazer 3 contratações pontuais de uma alta qualidade que realmente entrem como o Nuno entrou, por exemplo, aí a gente pode conversar lá na frente sobre outros objetivos do Vasco na temporada. Mas a princípio é o Vasco conseguir avançar o que ele conseguia avançar na Copa do Brasil. A Copa Sul-Americana, claro, é um título que é o mais, talvez, acessível dentre os campeonatos que o Vasco está disputando pela questão da qualidade dos times. Então, realmente, se o Vasco pegar um time brasileiro,
a qualidade se torna maior e se torna mais difícil passar de fase. Mas os times lá de fora, eles não têm uma qualidade tão boa assim, né? E o Vasco ele se complica com adversários fáceis, adversários que não deveriam apresentar problemas ao Vasco. E ele se complica nessas ocasiões. Então eu vejo que há uma mudança também de postura, de mentalidade com o Fernando Diniz, né? E assim, ressaltar que se você sabe se comunicar com a torcida, você ganha a torcida e você ganha apoio, cara. E é o que o Carille não tinha e o que o Fernando Diniz ele tem muito. Você vê que ele é um cara identificado com o Vasco. Você vê que ele é um cara identificado com a torcida do Vasco. Ele fala muito disso, ele é muito coração a respeito disso. E assim, apesar da passagem dele pelo Fluminense, a gente vê um carinho do Fernando Diniz pelo Vasco que eu sinceramente não sabia que ele tinha. Óbvio, vai ter a rasgação de seda, todo técnico deveria fazer quando chega a um clube, mas o Fernando Diniz ele tem uma coisa diferente com o Vasco da Gama. Eu não sei explicar, talvez nem ele mesmo saiba explicar, mas ele tem um carinho muito forte pelo Vasco, que eu achei até assim, estranho, a passagem dele foi muito rápida pelo Vasco, né? Tudo bem, se identificou e tal. E é fácil se identificar com o Vasco quando você lê a história do clube, você vê tudo que o clube fez pelo futebol. É fácil você se identificar com o Vasco, é fácil você gostar do Vasco. Mas, assim, a forma como ele fala, assim, é quase como um torcedor incubado ali. Eu não sei se por acaso ele era, ou se em algum momento da vida torceu pelo Vasco. Mas fato é que o Fernando Diniz, ele tem algo diferente ali, que até mesmo assim, claro, ele tem um carinho muito forte pelo Fluminense, ele conquistou o maior título da história do Fluminense, conquistou uma Recopa, conquistou, se não me engano, Carioca. Então, assim, ele é um técnico que está deveria estar, né, no hall da fama do Fluminense como um dos maiores técnicos da história do Fluminense, né? Conseguiu uma Libertadores da América para um time que, né, disputou Série C e tudo mais. Porém, o Vasco tem um espaço no coração do Diniz que me surpreende em tão pouco tempo, assim. Eu não sabia desse lado dele, né? Então a gente entende, né, que ele vai ter um carinho especial pelo Fluminense, mas ele sabe se comunicar com a torcida do Vasco, isso é muito importante. É muito importante você ter a torcida do Vasco ao seu lado, mesmo que você esteja perdendo, porque a torcida do Vasco dentro de casa ela empurra, não tem como. Não tem como você falar que o Vasco ele é fraco em São Januário. Discuti até há um tempo atrás com alguns amigos, especialmente amigos flamenguistas, falando, não, o Vasco em São Januário não consegue, o Vasco em São Januário não ganha. Eu falei assim, cara, vocês estão equivocados. Pega os dados. Isso foi há pouco tempo. Pega os dados. Né? Desde 2023, o São Januário vem se tornando uma grande fortaleza. Essa é a verdade. São Januário, o Vasco é um dos melhores mandantes do brasileiro. Entendeu? O Vasco é um dos maiores mandantes entre clubes brasileiros. Então, assim, São Januário é primordial pro Vasco. Se perder São Januário essa temporada, eu não sei como vai fazer. A temporada que vem talvez aconteça. A gente não sabe como é que tá essa questão de potencial construtivo. Agora já jogaram para a torcida ter que pagar o estádio. Enfim, são assuntos que talvez no próximo vídeo renda mais. Porém, o Vasco ele necessita da sua torcida. E o Fernando Diniz ele entende isso. Ele entende que a torcida do Vasco é o 12º jogador. Então, sabendo disso, ele chama a torcida. Ele não tá nem aí se a torcida tá vaiando ou não. Ele quer a torcida do Vasco em São Januário apoiando, ali cantando. Então, que diferença, né? Que diferença de um técnico que sabe falar com a torcida e um técnico que é totalmente inapto. O cara não tem nenhuma habilidade de se comunicar com a grande massa de clube, né? E já sabia disso, né? Por outras declarações que ele vinha dando. A meu ver, o Carille, ele é um corintiano, entendeu? Ele é um cara que a única vez que eu não vi assim uma polêmica tão grande com a torcida foi ele no Corinthians, assim. E apesar da torcida do Corinthians também não gostar muito dele, assim, né? Deu um brasileiro pros caras, mas também não é unanimidade lá. Então, assim, é um cara que não consegue se comunicar direito. Os jogadores, eu acho que tentaram comprar questão de lealdade, de hombridade mesmo ali com o Carille. Não é nenhuma questão de, a gente sabe que a gente pensa que o cara é um super técnico, não. É mais uma questão de, acreditar num trabalho. Quando o Fernando Diniz chega, assim, a mudança dos jogadores, a postura, a vontade, a energia é totalmente diferente. Totalmente diferente. Não tem como a gente negar isso. Então, o Vasco conseguiu essa grande vitória contra o Fortaleza. E agora a gente aguarda amanhã contra o Operário para saber se vai ser uma outra vitória também de expressão e tão forte, tão grande quanto foi essa contra o Fortaleza. Esperamos que sim, né? Esperamos passar de fase na Copa do Brasil. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Sempre Vasco.